Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, que Deus e o Mestre Jesus está sendo homenageado essa semana, especialmente na Sexta-feira Santa, nos intua, nos acompanhe em nossos pensamentos, nossas palavras, nossos sentimentos nessa noite, para que todos nós possamos aprender juntos um pouco mais do Evangelho do nosso Mestre Jesus. O capítulo da noite de hoje, que está contido aqui neste livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso irmão Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, ele nos diz o seguinte, número 80, opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Quando Jesus pronunciou a sublime exaltação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que num plano de contrastes chocantes como a terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. Só um pedacinho do capítulo, já dá para a gente refletir um pouco sobre o que nós devemos aprender sobre essa pequena frase que Lucas colocou, sobre os cuidados que nós temos que ter, sobre a opinião que emitimos para as pessoas e a preocupação exagerada que às vezes temos da opinião que as pessoas emitem sobre nossa pessoa. Então, dentro desse contexto, nós vamos viajar um pouco na história do livro Há 2000 anos, onde nós, em várias palestras, estamos colocando um pedacinho dele em cada palestra, para que nós possamos entender um pouco o que uma opinião errada pode fazer numa encarnação. Então, nosso irmão, Públio Lentulus, que é o nosso irmão Emmanuel, no livro Há 2000 anos, casado com Lívia, foi destacado para uma missão na Palestina. Ele vivia em Roma com a família. A pedido de Tibério César, ele foi encaminhado para viver ao lado de Pilatos e acompanhar tudo o que Pilatos fazia, porque Pilatos era um cara corrupto, vivia de ganhos espúrios, fazia negociata com todo mundo, com todos os níveis da sociedade e do governo da região da Palestina. Então, Públio foi destacado pelo César. Tibério falou, olha, você vai lá, vigia, traz todas as informações possíveis para mim e, acima de tudo, o pedido de Tibério era para quê? Que Públio trouxesse informações sobre Jesus, que ele tivesse opinião própria sobre Jesus, que ele ouvia muito falar, que ele tinha poder de cura, e como Tibério tinha problema de saúde, que não conseguia cura, ele queria que Públio ajudasse a descobrir um feiticeiro, alguém que fosse para ajudá-lo a curar. E nesse meio do livro quase, o livro é muito grande, há 2000 anos, já no meio do livro, o que acontece? Pilatos começa a ficar muito feliz com a vinda de Públio. Ele não sabia, até então, ele não conhecia Lívia, esposa de Públio Lentulus, e ficou fascinado, porque ele, como um cara corrupto, gostava muito de luxúria, de festas, de bebida, de mulheres, todas as mulheres que ele queria, ele conquistava, ficou louco pela Lívia, queria ela a qualquer custo, não aceitava um não como resposta. E várias investidas ele foi fazendo em cima de Lívia, e ela, com uma sobriedade, uma pureza, uma nobreza ímpar, não cedeu aos assédios de Pilatos. Só que, como nós sabemos, existe o ciúme, a inveja de várias pessoas, daquele círculo romano naquela época. Fúlvia, que era a esposa do tio de Públio Lentulus, Salvio Lentulus,
Morria de ciúme, porque ela já era amante de Pilatos e viu que ele estava enamorado pela Lívia, queria de qualquer jeito acabar com aquele sentimento que Pilatos tinha para com Lívia. Até que arma uma cilada no dia em que Jesus ia ser crucificado. Paramos um pouquinho nessa história aqui e vamos entender um pouco como a reencarnação funciona, como a doutrina espírita é maravilhosa e nos mostra quem era Pilatos, quem era Públio e quem era Lívia, aproximadamente 5 séculos antes, no Egito. Olha que bacana. Como é que funciona? Pilatos então se chamava Oraide com H. Lívia se chamava Tamíris e Públio se chamava Pequiate, todos egípcios. Oraide já era corrupto naquela época, há 5 séculos antes, no Egito. Tinha vários poderes, tinha influência no governo dos faraós do Egito. E conheceu uma serviçal chamada Tamíris e ficou enamorado com ela, ficou apaixonado por ela. Queria de qualquer jeito ter aquela serviçal. E também, já naquela época, Lívia, então Tamíris, não cedeu às vontades de Oraide, Pilatos. O que é que ele fez? Começou a conquistar a família, levar presente, dinheiro, toda hora estava lá na casa dela, tentando agradar de qualquer forma e não conseguiu conquistá-la. Chegou ao ponto que ele viu que a família era pobre, todos eles muito humildes no Egito, e falou: olha, eu quero comprar a filha de vocês. Quero comprar porque eu quero ela para mim e põe preço que eu compro. Aí os serviçais humildes: não, o senhor não precisa ficar preocupado, não, nós vamos falar com ela, ela vai casar com o senhor. E Tamíris, então, novinha, não tinha nem 18 anos ainda, falou: eu não vou casar com esse homem. Nada faz me obrigar a casar com um homem que eu não amo. Não foi isso que nós aprendemos. E os pais: você vai casar sim. Deram uma surra nela, Tamíris na época. Ela ficou muito machucada e fugiu à noite. Fugiu à noite, no meio do Egito lá, para não casar com Oraide. Foi pedir socorro de casa em casa até que chegou, por acaso, na casa de Pequiate, que é Públio Lentulus, na época dos 2000 anos. Pequiate tinha influência do governo dos faraós, conseguiu protegê-la. Fique tranquila, que ele não vai fazer mal nenhum a você. Pegou ela, a família inteira, levou para o palácio dele, protegeu ela, toda a família, e Pilatos ficou com aquele ódio monstruoso de Pequiate, que é Públio Lentulus, e ele não conseguiu a Tamíris e a Lívia. Para a gente ver como é que a história funciona, como é que a reencarnação funciona. Nessas indas e vindas, nós estamos sempre aprendendo, e por causa de uma opinião de um homem rico, corrupto, achava que com dinheiro ele podia comprar a alma de uma mulher nobre. Não conseguiu. Então voltamos aos 2000 anos, a cilada que foi aprontada para cima da Lívia. A Fúlvia, sendo amante de Pilatos, que também era amante de Sulpício Tarquínios, que era um centurião de confiança de Pilatos, armou junto com os dois, falou: nós vamos armar para Lívia hoje. Públio está aqui no palácio do governo e vamos atrair Lívia para cá. O que é que aconteceu? Jesus estava já amarrado para ser julgado. Públio estava lá no palácio. Públio, Pilatos, todo mundo estava no palácio. Públio até fala no momento: olha, não tem nada que prove que esse homem é culpado. Nós não podemos fazer alguma coisa, arrumar algum criminoso para trocar por ele, para ajudar a fazer uma justiça mais coerente com a nobreza de Roma. Pilatos falou: por mim, tudo bem, se você arrumar alguém. Não falou desse jeito, eu estou resumindo o texto, o livro é grande. Pode arrumar alguém aí. Foram atrás de Herodes. Herodes falou: sim, tem um homem aqui, um criminoso feroz, bárbaro, chama Barrabás, na época, criminoso. Mas a opinião do povo, olha só como é que a opinião nossa é uma coisa muito séria. Foi colocada em votação Jesus amarrado e Barrabás num palco. E o povo escolheu que Jesus deveria ser crucificado e não Barrabás. Preferiu um inocente que nunca fez mal a ninguém e deixou um assassino solto. O povo que votou, porque Pilatos, Públio na época e Herodes lavaram as mãos. Olha, o povo aqui vai votar, o povo aqui vai decidir. Muito fácil. E infelizmente a opinião do povo naquela época não mudou muito da de hoje.
Nós estamos vendo muita coisa hoje em dia que a opinião, infelizmente, do povo muitas vezes falha no julgamento de muitas pessoas. Então, voltando ao capítulo, Lívia sabe, dentro do palácio, que Jesus vai ser crucificado. Ela já conhecia Jesus porque havia curado sua filha Flávia, que tinha lepra. Jesus curou Flávia. Lívia, naquela gratidão, desde então começou a ser cristã, vai desesperada ao palácio, escondido, pedir a Pilatos para que ele ajudasse a que não condenasse Jesus. E Fúvia e Sulpício, escondido, chamam Públio e falam: olha só, a sua mulher está traindo você com Pôncio Pilatos, venha ver. E colocam ele atrás da cortina e ele vê lá passando correndo, saindo do gabinete de Pilatos, onde ela já havia feito o pedido para que Pilatos soltasse Jesus, e Pilatos não fez nada. Não aconteceu nada no gabinete, mas só essa visão de Públio pela cortina, vendo a esposa saindo do palácio, num gabinete particular, onde o Pilatos fazia tudo o que ele queria com as mulheres, foi o suficiente para a opinião dele, Públio, falar: ela está me traindo, a mulher que eu amo está me traindo. Pronto, foi só isso que ele viu, não viu nada mais, ela passando correndo, saindo do gabinete de Pilatos. Então, o que a gente vê? A opinião de uma mulher adúltera, enciumada, causou a separação de 25 anos de amor eterno, de almas gêmeas que eram Públio e Lívia. Públio só viu aquela cena, mas para aquela época, 2000 anos atrás, mais as conversas de Sulpício e Fúvia, ele acreditou que estava sendo traído. E falou para ela: olha, a partir de hoje, você não é mais não vai ter mais o papel de esposa nesse lar, vai dormir em quarto separado, com as serviçais, você vai só cumprir o seu papel de mãe, cuidar de Flávia, até ela ficar independente. E esse foi o martírio de uma mulher maravilhosa, fantástica. Quem lê o livro vai chorar, se emocionar, e etc. Foram 25 anos de dedicação ao marido que não acreditava na sua fidelidade, ela, uma pessoa santa praticamente. E ela tinha uma criada chamada Ana, que era muito amiga dela, e elas iam escondido nas catacumbas assistir os cultos dos cristãos, e Jesus já tinha sido crucificado. Ela ia escondido lá visitar. Mas Públio, nesses 25 anos, não tinha ainda um pouquinho de arrependimento do ato que tinha cometido, até que a esposa de seu melhor amigo, Flamínio Severo, Calpurnia, estava morrendo, e falou para ele: olha, Públio, você tem uma santa em casa, essa mulher é maravilhosa, ela é inocente, você deve dar uma chance a ela, dê uma chance a Lívia, volte a ser o marido que tanto amou, ela se ama, sempre amou você, não faça isso. 25 anos depois, aí ele caiu na real, começou a pensar: já estou ficando velho já, ela sempre, depois do que aconteceu, daquela traição, ela nunca mais fez nada, sempre foi uma exemplar, dona de casa, e amiga fiel, boa mãe. Vou fazer uma homenagem a ela. 25 anos depois. Hoje eu vou ser condecorado lá no palácio, como senador, receber várias louros da vitória, e vou me declarar meu amor verdadeiro para ela, porque ela não merece mais essa minha separação, essa minha indiferença com ela. De dia, ele pensou nisso. Só que ele não sabia que Lívia ia fazer uma visita às catacumbas juntamente com Ana para um culto cristão. Lá na catacumba estavam 200 cristãos escondidos. Imagina, deve ser uma catacumba bem grande. Naquela época, aquelas rochas, aquelas cavernas, 200 cristãos lá dentro, estavam lá em oração, ouvindo uma palestra de João de Cleófas, que era outro discípulo, todos embevecidos com a palavra, e ele começa a falar: irmãos, está chegando a nossa hora do testemunho, muito em breve, nós teremos que mostrar a nossa fé em Jesus Cristo. 25 anos depois que Jesus tinha morrido. A luta continuava, eles estavam lá escondidos. Aí chega a tropa romana, captura todo mundo, prende todo mundo, leva para o palácio, só que Lívia estava com a roupa de romana, bracelete de ouro, pulseira de ouro, colar de ouro e um camafeu, uma imagem de Públio Lentulus. E naquela agonia, naquela prisão,
Os soldados observam, olha, tem uma romana aí no meio. O que a gente vai fazer com ela? Ah, não. Deixa ela aí, depois a gente dá um jeito. E foi acontecendo, passando o dia. Ela estava no mesmo lugar, na arena, onde iam ser entregues os 200 cristãos para os leões. E ia ser homenageado o zelador Públio Lentulus. Ele não sabia de nada que estava acontecendo. E ele fica lá num camarote, né, assistindo, soltam aqueles monte de cristãos. Nesse momento, a Lívia tem uma luz e fala assim: Ana, eu quero fazer o último pedido a você. Como Jesus morreu na cruz por nós, eu que já não tenho mais felicidade no meu lar, até então o público não tinha sido pronunciado para ela, eu quero morrer como ele, dando pelo sacrifício a minha vida pela causa. E pede para trocar de roupa com Ana. Ela troca de roupa, ela coloca a roupa de romana na Ana, a escrava, e fica com a roupa de escrava e é empurrada na arena para os leões. O público não vê, e não consegue ver, porque são 200 cristãos na arena e 20 leões soltos, estraçalhando todo mundo. Ela rapidamente, a Lívia, como espírito iluminado, é retirada por um monte de espíritos de luz que retiram ela da arena antes do leão atingi-la. Olha como é que é a bondade divina. O espírito foi sacado. Ela não sentiu, só sentiu a pancada nas costas, mas não viu, não sentiu dor, não sentiu corte, nenhum deles, nenhum dos 200 sentiu nada. Foram retirados pela falange de luz que foi buscá-los. E Públio sentiu uma agonia, não sabia o que era, até que chega aos ouvidos dele: olha, Ana quer falar com o senhor urgente do gabinete. E ele chega lá, ela está vestida de romana. Aí ele começa a ficar perturbado. E entende o que aconteceu. Que a mulher que ele amava, que ele ia se declarar ali, naquele dia, depois de 25 anos, estava acabando de deixar o corpo. Ele ainda corre desesperado para tentar buscar o corpo, mas os soldados romanos já tinham feito fogueiras dos corpos. 2, inclusive, estão brigando por causa de uma correntinha de ouro. Ele olha de longe e reconhece a correntinha que ela tinha com o Camafeu, com a sua imagem. Ele, inclusive, compra a correntinha dos soldados romanos naquele momento, para guardar aquela lembrança ainda suja de sangue. Esse foi um dos sofrimentos que Públio Lentulus sofreu naquele momento que ele caiu a ficha por uma opinião errada que ele teve que a mulher estava traindo. Então, para a gente ver, meus irmãos, que a vida dá tanta volta. Nós muitas vezes temos opinião errada das pessoas, da nossa família, no trabalho, na escola, com o vizinho. Fala, aquele cara não presta, nós nem conhecemos a vida da pessoa realmente, emitimos opiniões erradas. E passamos às vezes anos sem conversar com a pessoa. Na nossa família mesmo tem esse tipo de coisa. Não vou lá 3, 4 anos. Por opiniões erradas, informações trocadas erradas, em momento errado. E nós nos deixamos levar por essas opiniões e perdemos a chance de viver o Evangelho, de sermos irmãos, sermos mais amenos no pensar e no julgar, que no próprio Evangelho diz: não julgueis para não seres julgados. Então, voltando à história rapidinho do Públio, o que acontece? Ele fica daí para frente amargurado, se entrega a cuidar da filha Flávia. Só que o que acontece? As tramas do destino são tão grandes que Fúvia tinha uma menina chamada Aurélia, prima de Flávia. Cresceram juntos, já estavam moços, já depois de 25 anos. Existiam os filhos de Flamínio Severo, chamado Plínio e Agripa. Os dois eram apaixonados por Flávia, os dois. Só que um só conseguiu casar, o Plínio. O Agripa, muito amargurado, resolveu servir num destacamento longe de Roma para não ver a sua amada se casar com seu irmão. Só que, por ironia do destino, a filha de Fúvia, também Aurélia, seguiu os mesmos caminhos da mãe. Foi colocando, ela era apaixonada pelo Plínio que casou com Flávia, foi colocando veneno devagarinho na comida da Flávia. Foram aparecendo feridas, Flávia ficou cega. Então, olha só, a sanha de coisas que acontecem na vida de Públio Lentulus e da família, os sentimentos, opiniões, vontades, egoísmo, orgulho,
que todos nós vivenciamos em várias épocas, até hoje conseguimos ainda lutar muito com esses sentimentos, que levam as pessoas a cometer vários enganos. No final já da vida, depois de mais 20 anos, o que acontece? Plínio era um cara também parecido com Pilatos, mulherengo, gostava de farra, abandonou Flávia quando ela ficou cega, não ficou com ela. Depois de muitos anos, ele resolve, se arrepende, ele fica pobre, resolve voltar a Roma, mas eles não estavam mais em Roma, já estamos transferidos. Tem outro pedaço da história, vou fazer um outro parênteses aqui, para a gente entender mais, é muita coisa, a gente tentar fazer esse resumo em 20 minutos é muito difícil, mas vamos lá. Públio Lentulus havia feito um escravo, um menino chamado Saul, no início da sua jornada para Roma. Assim que ele chegou em Roma, Saul deu uma pedrada em Lívia e ele foi preso, condenou a virar escravo. Só que Saul tinha um pai chamado André de Gioras, que era um judeu ferrenho, comerciante muito famoso na cidade, não aceitou do seu filho virar escravo. O que ele fez? Sequestrou o filho de Públio Lentulus, chamado Marcos, tinha 1 aninho na época, levou o Marcos embora e criou ele como um escravo romano. Teve esse luxo. E Públio já ficou sem o filho quando era pequeno, sem a mulher, a filha cega. Ele começou a lutar novamente e ir atrás do poder, da luta, do enfrentamento com várias tribos existentes. Uma dessas tribos, André de Gioras, o pai do escravo que ele tinha feito na época, era o chefe da tribo, capturou Públio. Captura Públio e chega na hora, fala: olha, chegou enfim o dia da minha vingança, senador Públio Lentulus. Matou todo mundo que estava ali daquele pequeno pelotão romano, só não matou o Públio. Falou: senhor, eu não vou matar não, eu quero que o senhor sofra. Pegou um canivete, botou na brasa e chama o menino. Até então, com 28 anos, tinha dado o nome para ele de Ítalo, que era o filho de Públio, Marcos. E nesse momento, o menino, quando olha, ele sente alguma coisa sem saber, que ele nunca viu o pai, tinha 1 aninho só, e o Públio também sente aquela emoção: eu conheço esse romano de algum lugar. E o André de Gioras fala: queime a retina dele com essa canivete em brasa. E o rapaz fala: eu não posso fazer isso, eu não tenho coragem de fazer isso. Ele: queime, senão eu vou queimar o seu. E o rapaz pega e ainda fala: desculpa, senador. E coloca a faca e derrete as retinas de Públio Lentulus. Ele fica cego naquela hora. O exército romano estava já na proximidade, toma de novo posse daquele lugar, captura André de Gioras, Públio já cego, e o menino Ítalo é alvejado por uma espada, morre, abraça nos pés de Públio e fala: me perdoe, senador. O filho e o pai juntos, se reunindo, sem os dois saberes quem era. Que coisa interessante, olha quanto sofrimento na alma do nosso irmão Emmanuel. Por que resumir essa história? Porque o Públio ficou cego nessa situação. A Flávia também estava cega. Plínio havia fugido de casa porque a Flávia tinha ficado cega, mas ele se arrepende e volta 20 anos depois. Públio já estava com quase 80 anos. Só que eles já estavam em Pompeia, perto do Vesúvio. O que aconteceu? Mais uma vez, a história faz com que as almas se reúnam, se juntem novamente para se encontrar no momento derradeiro. Plínio resolve voltar para casa para se reencontrar com Flávia novamente, voltar a ser um bom marido, voltar a cuidar da família. Ele sabe que ela ficou mais decadente ainda, que sabe que o senador também está cego. Quando ele chega em casa, o Vesúvio entra em erupção, acaba com Pompeia, morrem todos eles, não ficou ninguém em Pompeia, mas são resgatados em espírito, lá no plano espiritual. Lívia vem receber Públio e vários outros amigos encontram com todos eles e falam: olha, agora nós vamos preparar a nossa nova vida, que nós vamos ter que voltar. Tem muita coisa, muita pendência a ser resgatada. Então olha só como é que é interessante a vida de um homem. E nosso irmão Emmanuel, de várias obras, de vários livros, passou por vários sofrimentos.
Depois ele volta no livro mais tarde, há 50 anos, como escravo Nestório, muito melhor. Também pena um bocado que ele foi escravo, mas tem uma vida nobre há 50 anos. Então, mostra pra gente o que uma opinião de uma pessoa, opinião errada, pode fazer séculos de atraso. E o Pilatos, não sei onde é que está o Pilatos por aí, já deve estar reencarnado também. Tomara que não tenha conseguido pegar a Lívia ainda, depois de 2000 anos. Ué, a gente torce para isso, né? Pode estar entre nós? Nós não sabemos, graças a Deus. Mas o Pilatos, pena, né? Já faz 5 séculos antes de Jesus, ele já queria ficar com a Lívia e não conseguia. Porque era um espírito rebelde, trevoso. No momento que ele desencarna, Pilatos desencarnou, ele se suicidou, ele perdeu o poder. Ele foi levado por uma turba de irmãos trevosos. Não foi como Lívia, que foi os anjos vir buscá-la. Pilatos foi levado por uma turba de trevosos. Igual quem já viu o filme Ghost, aquela monte de nuvem escura, foi daquele jeito aí, já naquela época. Então, meus irmãos, na sexta-feira da paixão, onde a gente vai relembrar um pouco do que é que Jesus veio aqui fazer, naquele momento que ele foi crucificado. Nós estávamos vindo para cá, olha só como é que é o por acaso, e ouvimos, chegou uma mensagem no Zap, uma passagenzinha rápida de 10 minutos do nosso irmão Haroldo Dutra Dias falando sobre a Páscoa. É um homem que conhece muito da doutrina, viajou para lá, para a região do Oriente Médio, aprendeu hebraico, aramaico, sabe tudo dos costumes daquela época, fala sobre a Páscoa. Aqui nós vamos tentar falar um pouquinho do que ele falou nessa mensagem de 9 minutos sobre a Páscoa. O que ele diz? Na época, o que é Páscoa? Ele fala, a palavra hebraica chama penash, pesash, traduzindo passagem. Era uma passagem, por quê? Da servidão do Egito, quando Moisés liberta o povo sai e vai ser feliz, ser livre. Essa passagem era comemorada 400 anos desse acontecimento lá no Egito. Já era comemorada como? Eles pegavam um bezerro, ficavam com um bezerrinho ali, um novilho, uma ovelhinha, um cordeiro, dentro de casa quem podia ter, né? Na sua casa, ficava com aquele cordeirinho ali, uma semana em casa, cuidando da família todinha, o pai, os filhos, o menino brincando. No final da semana, na sexta-feira, sacrificava o cordeiro. E era aquele ato que todo mundo sofria, porque já tinha apego ao animal. E entregava aquilo em oferenda, a gratidão por ter se libertado do Egito. Então, olha só, antes de Jesus já havia comemoração da Páscoa. Antes de Jesus, já era comemorado. Por causa da passagem do povo saindo daquele sofrimento da escravidão, indo viver livremente graças a Moisés. Só que Moisés foi 1350 anos antes de Jesus. Olha quanto tempo vem sendo feito isso. E hoje, infelizmente, o que acontece? Inventaram um coelhinho que bota ovo de chocolate. Foi o que fizeram com a Páscoa. Fala da Páscoa, as criançadas já ficam doidas, já quer saber onde é que está o coelho, vamos comprar chocolate, vamos pintar o pezinho na parede, no chão. Ninguém pega os meninos, as crianças, o evangelho e conta as histórias de como é, o que significa a Páscoa. Tem outro lado, outras religiões quer vivenciar o sofrimento. Jesus está na cruz, vai todo mundo lá para Planaltina, viu a cena de novo, Jesus na cruz, saindo sangue, sendo chicoteado. Não foi para isso que ele veio aqui. Não foi para isso que ele veio aqui. Ele veio para modificar a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir, não para todo mundo ficar pendurado na cruz, não. E tem muitos de nós hoje, se fôssemos presos na cruz, não modificaríamos o nosso íntimo. Ficaríamos com raiva, com ódio e ainda morrendo, aí virar obsessor de muita gente na cruz. Então não adianta morrer na cruz, não adianta ser imolado fisicamente, se nós não nos modificamos interiormente o nosso sentimento sincero. É essa a mensagem que ele veio trazer. Não é para a gente ficar toda hora apedrejando. Olha, e o Judas? Outra opinião. Muita gente, o Judas, vamos malhar o Judas, vamos bater no Judas. Judas, na hora que ele entregou Jesus, ele estava no intuito dele, qual era? Ele é o rei, é o novo rei, ele veio aqui para salvar todo mundo. Ele esperava que Jesus ia fazer um milagre naquela hora, ia fazer todo mundo ser liberto.
A intenção dele foi essa. Tanto que, quando ele vê que Jesus é crucificado, ele vai lá, se pendura na árvore, se enforca. Ele se enforcou. E depois de alguns séculos, ele reencarna como Joana d'Arc. É o mesmo espírito. Judas e Joana d'Arc são o mesmo espírito. Então, isso tem nas obras, tem nos livros que a gente aprende. Então, questão de opinião. Jesus não veio aqui para falar de sofrimento, ele veio para falar de alegria, de amor, de desprendimento, de solidariedade. É esse o exemplo que ele veio deixar. E não ficar toda hora lembrando, hoje é o dia. Tem gente que fica 40 dias sem comer carne, 40 dias sem tomar banho, 40 dias sem varrer a casa. E no dia seguinte, continua falando mal dos outros. Continua fazendo as mesmas coisas erradas que fazia há muitos anos. Então o que é que adianta ficar resguardado 40 dias, se os outros 325 nós cometemos os mesmos erros que viemos cometendo há 2000 anos? Ou mais. Quem sabe nós estávamos lá no Egito também, alguns séculos atrás, junto com Pilatos. Então os exemplos que Jesus deixou aqui, isso que tem que ser lembrado na Páscoa, e não o sofrimento. Passou, o sofrimento já passou. Porque ele apareceu para Madalena, olha que lindo. 12 apóstolos acompanharam ele diariamente, mas ele apareceu para uma mulher. Eles ficaram enciumados, Pedro ficou enciumado. Por que ele apareceu para você e não para nós? Ela pergunta para ele. Porque ela foi o maior exemplo de mudança que existiu naquela época. Agora a Igreja Católica está aceitando quem era Madalena. A nossa Maria de Madalena, do Lar Velhinho, Maria de Madalena. Então, meus irmãos, os exemplos que Jesus deixou são maravilhosos. Nós precisamos reviver isso sempre na Páscoa. E não, é bom coelho, vai lá, compra uma caixa de chocolate e come. Mas não vincule Páscoa com o coelho, com o ovinho, esquecendo de Jesus. Quem inventou isso foi o comércio, infelizmente. E se nós deixarmos, nós vamos deixar cair no esquecimento para as crianças, nossos filhos, nossos netos, o verdadeiro sentido da Páscoa. E nós não podemos deixar isso acontecer. Falando de Lar Velhinho e Maria de Madalena, falando de exemplos maravilhosos que nós temos nos livros, uma dessas caminhadas de Jesus, na época ainda estava encarnado, Josué e Zacarias, que seguiam ele muito de perto, não eram apóstolos, mas eram discípulos de Jesus. Zacarias está chateado, amargurado, deprimido, que é a palavra de hoje, deprimido. Pelo jeito ele estava deprimido. Fala, Josué, tem um segredo que eu guardo durante muitos anos que eu queria contar, abrir o meu coração para você. Josué, fala, Zacarias. Era de noite, o sol já estava se pondo, estava já debaixo de uma árvore, se preparando para dormir. E quem acompanhava Jesus não tinha nem para onde deitar, não tinha água, não tinha roupa, não tinha comida, só tinha um pano em cima, nem sapato eles tinham. Então eles estavam se preparando para deitar. E Zacarias falou, olha, quando eu ainda era sapateiro, Zacarias era sapateiro, eu ainda era sapateiro, tinha um homem muito rico, Absalão. Ele era um comerciante muito egoísta, muito interesseiro, só fazia tudo na vida com segundas intenções. Nem os filhos deles ele conseguiu educar direito. Ele era muito rico. E foi passando o tempo, Absalão foi perdendo a idade, perdendo a força, perdendo a vontade. E os filhos só gastando dinheiro, só gastando todo o dinheiro que ele tinha. Veio a velhice, Absalão ficou pobre, totalmente pobre, relegado à sorte que nem os filhos quiseram cuidar dele. Absalão, velho já. E Zacarias conta isso chorando. E um dia eu estava lá na minha sapataria, Absalão chegou, caiu na minha porta. Caiu. Um velho, com os trapos vestidos, com o sapato rasgado, caiu na minha porta e falou, desculpe, senhor. E eu levantei e falei, sai daí da minha porta, você vai atrapalhar a entrada dos meus clientes. O Zacarias contando isso, ele era sapateiro. E o Absalão falou, senhor, não tem um sapato para me arrumar não, porque esse sapato que eu estou andando aqui está muito grande, está machucando meus pés. Ele olha para os pés de Absalão, velho, que ninguém gostava, ruim, comerciante, interesseiro, ignorante, mal para os filhos, relegado pela família. Mas estava lá na frente dele pedindo um sapato, ele era sapateiro. Ele diz, eu tinha um monte de sapato velho lá, um monte. Eu podia dar um sapato para ele. Aí eu falei, peraí,
Foi lá dentro, apanhou o sapato, um sapato velho, já surrado, do tamanho do pé do Absalão, falou: calça aí, para ver se serve. O Absalão, com muitos pés saindo sangue, feridos, calçou o sapato com muito sacrifício, deu uma voltinha na calçada, meio sentido novo, ficou bom, obrigado. E o Zacarias falou: obrigado não, são 2 denários, eu tenho para pagar? Ele: não, meu filho, não tenho não, mas eu tenho esse casaco. Tirou o casaco todo rasgado, todo arrebentado, que não valia mais nada, e deu em troca do sapato velho para Zacarias. Imagina a cena, e Zacarias chorando. Então, meus irmãos, olha só a cena. Por que o Zacarias não ajudou naquela época aquele idoso? Porque a opinião de todo mundo era que aquele idoso não valia nada. Sempre foi ruim, sempre foi egoísta, sempre foi usura, nunca ajudou ninguém, era um comerciante avaro, não cuidava nem da família, mas estava ali, um idoso, abandonado, largado, na porta dele. Ele guardava isso no coração. E o Zacarias, que está na Bíblia, contou isso para Josué chorando. Josué falou: não fique assim. Nós agora aprendemos com Jesus que isso é errado. Daqui para frente nós vamos acertar. E abraça o irmão e segue a vida, continuando acompanhando Jesus. Então, meus irmãos, olha só como é que uma opinião da maioria da pessoa, na cabeça do Zacarias, impediu ele. Ele podia ajudar aquele velho, mas ele pensou: se eu ajudar, todo mundo vai falar assim: não, ajuda ele não merece. Esse cara não valia nada. Uma opinião errada fez ele carregar isso durante muitos anos como culpa no seu coração. Nós temos lá ao lado os velhinhos Maria de Madalena. Tem muitos idosos lá. Tem histórias parecidas com esse idoso. Mas para nós, cristãos, que somos acompanhados de perto pelo coração de Jesus, Maria de Madalena e mais outros amigos espirituais, não podemos nos importar com as histórias que pertencem a eles. O nosso papel é ir lá e ajudá-los, ouvi-los, carregá-los na cadeira de roda, ajudar a dar banho, ajudar a fazer fralda, ajudar essa obra maravilhosa que nós temos, independente da história de qualquer um, porque nós todos temos histórias, nós todos somos um universo diferente, o universo de cada um vai saber o que a gente já fez. Então essa misericórdia divina, nessa sexta-feira santa de Páscoa, é para nos mostrar, todos nós erramos muito durante muitas encarnações, mas hoje temos a chance de fazer a passagem, como significa a palavra Páscoa em hebraico, e passar do mundo velho para o mundo novo, seguindo os exemplos de Jesus. E que Ele nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus.